O Remo entrou pela primeira vez no G4 da Série B e o Atlético Paranaense está de volta à liderança da Série B. O Avaí, o Vila Nova e o América estão subindo de produção e estão aumentando a disputa pelo acesso nessa Série B. Vamos ver como é que foi essa quarta rodada para todos os times. É o prisma da rodada no ar, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara, um canal onde a gente fala sobre futebol brasileiro todos os dias e a gente tem lives também, então não deixa de se inscrever e já deixa o like nesse vídeo, só quem tá feliz, quem tá animado e quem também gostar da análise, beleza? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, meu irmão, é o que eu tenho a dizer, você vai se amarrar, vai gostar e a gente vai falar de quarta rodada da Série B. É o prisma da quarta rodada, a gente vai falar sobre todos os times, vamos falar do Remo que ainda está invicto, né, nesta Série B e vencendo mais um favorito ao acesso, venceu o Curitiba jogando no Mangueirão quase lotado. Vamos ver se o Remo ainda pode sonhar, né, pelo acesso nessa temporada. Vamos falar da volta do Atlético Paranaense à liderança da competição, a volta do Vila Nova com vitória ao Oba, jogando muito bem, da arrancada que o Avaí tá ensaiando aí. O Atlético Paranaense, né, acabou roubando essa liderança do CRB, que acabou perdendo a sua primeira partida. Vamos ver aonde estão situados cada um dos times dessa segunda divisão, começando por ordem alfabética, o Amazonas, que perdeu mais um jogo, demitiu seu treinador, né, na rodada passada, o Eduardo Barros foi demitido, o Ibson, lembra dele? Ex-Flamengo, né, volante Ibson, que assumiu aí interinamente o comando do Amazonas e não mudou muitas coisas, tá? Foi dominado pelo Avaí em casa, perdeu o terceiro jogo em 4 jogos, tá aí com 8%, o Amazonas é o vice-lanterna da Série B, né? O América, cara, mais um jogo, confronto direto dentro de casa e mais uma vitória do América. Venceu o Goiás por 1-0 e, cara, segue invicto há 2 anos dentro de casa. Miguelito, grande contratação do América para essa temporada, fez o gol de pênalti, teve até chance para ampliar, inclusive, o Miguelito, né? O América jogou melhor, criou mais chances de gol, obviamente sofreu um pouco, o Goiás é um time de bastante nível alto para essa Série B, só que o América se coloca ainda como um dos favoritos ao acesso, é o atual vice-líder da Série B, tá aí com 75% no prisma. O Atlético, esse aqui, tá demonstrando que vai ser o primeiro time rebaixado, tá? Tá muito cedo pra gente cravar, mas o Atlético tá jogando muito mal. Quarto jogo, quarta derrota, 11 gols sofridos em 4 jogos e só 3 marcados, cara. O Atlético ainda não estreou nessa Série B, né? É o pior time até aqui, tá com 0% no prisma. O Atlético Goianiense, cara, fez um jogo grande contra o Cuiabá, que vem muito bem nessa Série B. Jogou de igual para igual com o Cuiabá, jogando em casa. Teve até um gol anulado no último minuto do jogo, poderia ter vencido. O Atlético fez um bom jogo, mas o resultado é ruim em casa, né? 41% aqui no prisma, o Atlético tá na 13ª posição na tabela. O Atlético Paranaense, né, o grande time dessa Série B, o cara com mais pressão para conquistar esse acesso, venceu o até então líder e único time 100% na Série B, que era o CRB, né? Ótimo primeiro tempo do Atlético Paranaense, se impôs, jogou muito melhor do que o CRB, fez gol. Allan Kardec de novo fez gol nessa rodada, né? Tem se demonstrado uma grande aquisição para o Atlético nessa temporada. O segundo tempo fez mais do mesmo, né? Aquilo que o Atlético vem fazendo. Abre o placar, segundo tempo, entrega a bola para o adversário. Só que dessa vez se defendeu um pouco melhor. Poderia ter tido problemas, mas conseguiu se defender bem e fazer o segundo gol na reta final ali do jogo para confirmar a volta à liderança da Série B. 75% aqui para o Atlético Paranaense, 3 vitórias e 1 derrota nesse início de Série B. O Avaí, rapaziada, conquistou a sua segunda vitória consecutiva em mais um bom jogo. Desde que o Aleph Manga saiu do banco naquele jogo contra o Avaí e não saiu mais do time titular, o Avaí vem subindo de produção junto com ele, né? Mais um bom jogo, dominou o Amazonas fora de casa, Aleph Manga, para variar, fez mais um gol e o Avaí tá encontrando seu caminho aos poucos. Pode sonhar com acesso, tá? Já tá ali na 5ª posição na porta do G4 e tá aí com 66% no nosso prisma. O Botafogo, cara, meu irmão, foi o pior jogo do Botafogo nessa Série B, foi completamente dominado pelo Vila Nova no Uba. Quando teve um pouco mais a posse de bola ali no segundo tempo, não soube o que fazer com ela e 16% no prisma. O Botafogo tá fora da zona do rebaixamento, mas ainda não venceu ninguém, né? 2 empates, 2 derrotas. A Chapecoense, rapaziada, conseguiu vencer o Atlético num confronto direto contra o rebaixamento, na minha opinião, né? É a segunda vitória seguida da Chape,
já tinha vencido o Paysandu, agora vence o Atlético. A Chape voltando a fazer da Arena Condá a sua fortaleza. Super Mario fez o gol, né? Mario fez o gol da vitória, Mário Sérgio. E a Chape tá aí com 50%, 2 vitórias, 2 derrotas. O CRB, rapaziada. Primeira derrota do CRB na Série B. E já demonstra, né, aquela coisa que a gente estava esperando o CRB enfrentar um time mais forte, né? Enfrentou logo o mais forte. Já mostra que talvez o G4 não seja a briga do CRB até o final. Mas já demonstrou também que é um time muito melhor do que do ano passado, que não deve passar aquele estresse que passou no ano passado. Até tentou jogar no contra-ataque nessa partida contra o Atlético, mas quando o Atlético entregou a bola pro CRB, o time não soube muito bem o que fazer, né? Não conseguiu furar ali um bloqueio do Atlético Paranaense. 75% CRB é o terceiro colocado, ainda está no G4, né? O Criciúma, cara, fez um jogo sofrido, foi visitar o Novo Horizontino e, meu irmão, jogou no contra-ataque, essa é a verdade. E deu certo essa estratégia no início do jogo, sofreu muito, mas conseguiu sair na frente. Só que aí o Popó, meu irmão, ele já tem esse nome, né, de lutador de boxe. Aí o Popó achou que tava no UFC, deu uma solada na cara do Palme, foi expulso no primeiro tempo e aí, meu irmão, Criciúma teve muita dificuldade de manter a vitória, acabou levando um empate, mas conseguiu segurar um bom empate. Levou um pontinho ali de Novo Horizonte, 33% pro Criciúma, que também é um time que tem muito espaço para crescer, tá? O Curitiba sofreu a sua primeira derrota e acabou caindo, meu irmão, aí 5 posições, né? Perdeu pro Remo no Mangueirão. Foi para Belém fazer um jogo muito difícil enfrentar o Remo lá, até que o Curitiba fez um bom jogo, conseguiu boas ações ali com a bola, pressionou em alguns momentos do primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo ali. O primeiro tempo do Curitiba foi muito bom, mas saiu com a derrota aí nesse jogo, mas com uma boa atuação, né? O Coxa vai brigar pelo acesso com toda certeza até o final, só que precisa de um cara ali para fazer uma sombra pro Coutinho. O Gustavo Coutinho não tá bem ali como camisa 9 do Coxa, precisa de um novo camisa 9, o Coxa tá aí com 58% no Prisma. O Cuiabá, mais um bom jogo, fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, fez um excelente segundo tempo, só que não conseguiu vencer, né? É mais um jogo fora de casa que conseguiu jogar de igual para igual com seu adversário, segue invicto o Cuiabá, 2 vitórias, 2 empates, mas saiu do G4, né? Tá aí com 66% no Prisma. A Ferroviária enfrentou Volta Redonda aqui no Rio de Janeiro e fez um jogo bem fraco, tá? Foi o pior jogo da Ferroviária, foi dominada pelo Volta Redonda, só que não sofreu muito, né? Foi dominada, ficou com pouca posse de bola, mas não sofreu muitos ataques perigosos, segue invicta, né? São 3 empates e 1 derrota para Ferrinha, que tá com 50%. O Goiás, rapaziada, sofreu sua primeira derrota também nessa série. Muitos times invictos, né, perdendo a sua invencibilidade nessa rodada. Talvez foi o jogo do Goiás em que ele teve mais dificuldade, né? Pegou o adversário mais difícil até aqui, que foi o América. A defesa do Goiás não funcionou muito bem. O ataque até que tentou, mas foi pouco, né? Então, o Goiás acabou perdendo esse jogo, tava ali com as atenções um pouco divididas com a Copa Verde, a final da Copa Verde, que é hoje. Inclusive, a gente vai ter final hoje da Copa Verde e live aqui no canal depois. Então, ativa o sininho, você torcedor do Goiás que quer assistir essa live depois da final hoje, tá? Então, se liga aí, o Goiás tá com 58% no Prisma. O Novo Horizontino, mesmo com um jogador a mais, segundo tempo inteiro, não conseguiu vencer o Criciúma. Fez um bom primeiro tempo, tá? Apesar de ter saído perdendo, fez um bom primeiro tempo, não mereceu perder aquele primeiro tempo, mas Série B é isso, né? O Novo Horizontino pegou muitos jogos difíceis nesse início, não está tão bem na tabela, né? Tá ali com uma vitória e 3 empates, mas tende a crescer na segunda metade do primeiro turno, né? Teoricamente vai pegar adversários mais tranquilos. Tá com 50% aí no Prisma. O Operário é um time que tá decepcionando. Talvez o que está mais decepcionando nesse início de Série B, né? Tentou controlar o jogo contra o Paysandu, em casa, no Germano Krieger, até teve mais chances, criou mais oportunidades, mas voltou a pecar muito nas finalizações. Um péssimo início de Série B do Fantasma, que tem apenas 4 pontos ali, uma vitória, um empate e 2 derrotas, só que é um time que tem espaço para crescer, tá? O Operário tá aqui com 33%. Já o Papão, cara, o Paysandu, conquistou seu primeiro ponto na competição. Não tem como a gente dizer, cara, que é um resultado ruim empatar com o Operário fora de casa, é um bom resultado, né? Só que o Paysandu vinha de 3 derrotas, precisa de mais pontos, né? Mais uma vez jogou sem o Rossi, o Nicolas começou no banco, mas dessa vez a defesa do Papão, que vinha meio oscilando, funcionou, jogou bem, só que o ataque que não produziu muito, né? Hoje, como eu falei, é a final da Copa Verde, então depois dessa final a gente espera um Paysandu 100% focado na Série B, que é o que deveria estar fazendo já, né? Porque vai precisar
Paysandu tá na zona do rebaixamento e você, torcedor bicolor que quiser assistir a live depois dessa final, se inscreve aí no canal, beleza? O Papão tá só com 8% no Prisma. Já o Remo, rapaziada, continua sendo a revelação da Série B. Invicto na Série B ali, temos aí 5 times invictos na Série B, o Remo é um deles e é, sem dúvida nenhuma, o principal destaque nesse início de Série B. Venceu o América Mineiro há 2 rodadas atrás e agora venceu o Curitiba jogando em casa, 2 adversários fortíssimos na briga pelo acesso e o Remo conseguiu vencer os 2, não tomou gol de nenhum deles. Um time extremamente forte e pegador, cara, um time que é o time que mais desarma nesse início de Série B, e a gente sabe que para subir, para fazer uma boa Série B, você tem que ter um time forte, um time que aguente o tranco. Série B não é fácil, então assim, tem um meio de campo muito forte, uma defesa ajustada, um ataque com o Pedro Rocha iluminado, fez mais um golaço. Tem o Janderson, que acabou de ser contratado e caiu como uma luva ali, jogando pela ponta direita. Ele que deu assistência pro gol do Pedro Rocha nesse jogo contra o Coxa. E o Viseu, né, que com a bola ele tem deixado um pouco a desejar. Se liga no trabalho tático que ele tá fazendo. Geralmente ele segura 2 até 3 defensores ali dentro da área e o Pedro Rocha tem tido mais essa liberdade para fazer o que tá fazendo. Então o Viseu tem sido importante. O Remo é G4, está na 4ª posição e promete fazer uma boa Série B. Grande início do Remo que está aqui com 66%. Inclusive, queria agradecer a todos os torcedores que foram ao estádio nessa Série B e marcaram o torcedorismo lá nos stories do Instagram. Eu repostei todo mundo que me marcou lá nos stories. Então, se você não sabe a tradição, já segue a gente lá no Instagram e quando você for ao estádio, me marca lá nos stories que eu vou repostar você, beleza? O Vila Nova, rapaziada, de volta ao Oba e tava com saudades e jogou muita bola contra o Botafogo, um excelente primeiro tempo. Não tomou conhecimento do Botafogo, o Poveda tá jogando muita bola nessa temporada, meu irmão. No segundo tempo, o Vila entregou um pouquinho a bola pro Botafogo, que não soube o que fazer, e o Vila conseguiu administrar aquela partida. Mostra que realmente aquelas nossas análises antes da Série B estavam certas, né? É um time que tem capacidade de brigar pelo acesso, já subiu para a 7ª colocação, tem 7 pontos em 13 possíveis e 58%. O Volta Redonda empatou em casa com a Ferroviária, cara, mas sem dúvida nenhuma foi o melhor jogo do Volta Redonda nessa Série B, cara. Ainda é um time sem criatividade, tem dificuldade de atacar, de fazer gols, de criar chances, mas demonstrou organização tática nessa rodada, que não tinha feito ainda nessa Série B, e conseguiu buscar a vitória o tempo inteiro, até fez um golzinho no último minuto, mas foi anulado. Cara, as atuações do Volta Redonda tem que ser disso pra cima, tem que melhorar. Se quiser permanecer na Série B, fez o seu primeiro ponto, tá aí com 8%. A tabela do Prisma está no ar para você e o campeão desta rodada é o Atlético Paranaense com 75% de aproveitamento, empatado com o América e CRB, mas ele tem mais saldo do que os dois e é mais uma coroa pro Furacão, que tem que ser realmente o predominante dessa Série B, né? O time com mais investimento. O destaque positivo não poderia ser outro, é o Remo, meu irmão. Que Série B absurda que o Remo faz nesse início. Um time que está completamente focado no trabalho, está ganhando confiança, ainda precisa melhorar aquela questão que a gente vem falando aqui de ceder muito as finalizações, mas é um time que está ganhando casca e tende até a melhorar daqui para frente, tá? Já bateu de frente com times fortes e tá no G4 da Série B. O destaque negativo para mim dessa rodada é o Operário, né? Passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, já estamos na 4ª rodada e o Operário ainda não conseguiu demonstrar aquele futebol de campeão paranaense, né? Então, fantasma tem que abrir o olho. A pergunta final desse Prisma para você que tá aqui no final, responder aqui embaixo na caixa de comentários, meu irmão. Qual é o seu destaque positivo dessa rodada? Comenta aqui embaixo se você concorda que é o Remo ou se você tem outro destaque. Se inscreva no canal, meu irmão. Aqui a gente tem vídeo todos os dias, tem lives diversas vezes pela semana. Ativa o sininho, deixa sua curtida, se inscreve. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!